Ele se agradava. O Senhor espera uma igreja que mais o honra com as suas atitudes do que simplesmente com os seus lábios. O Senhor espera uma igreja, um corpo que transmita o coração dele, que seja ele. Não simplesmente que cante bem ou que tenha uma voz bonita, mas aquele povo, aqueles louvores que estavam à frente da batalha e em meia adoração derrubou um exército inteiro, eles tinham um coração contrito. Aqueles homens que cantavam alto e fizeram um exército todo cair eram os levitas. Eles serviam no templo em silêncio. Ao contrário do que a gente imagina, que o dia inteiro rolava um louvor de fundo enquanto eles estavam fazendo alguma coisa, não acontecia isso. Eles estavam lá a serviço. Em certo momento chamaram para ir à frente da batalha, adorarem. E aquele serviço que era feito no dia a dia foi transmitido ali, com o poder de Deus e pela vontade dele, pois ele se agradava daqueles que o serviam. Todo o exército foi derrotado. O Senhor quer que nós vençamos nossas lutas com o coração, mesmo que no silêncio, pois há alguns que honram o Senhor com os lábios, mas seu coração está distante dele. Entrai nos átrios do Senhor com louvor. O Senhor nos chamou para uma verdadeira adoração, um coração sedento, segundo o coração dele, homens e mulheres puros de coração. Nesse momento eu quero que você pense que existem milhões de tarefas sendo feitas pelo mundo nesse exato momento. Tem homens e mulheres trabalhando, pessoas na rua, vendo seus familiares, fazendo coisas boas e até mesmo coisas ruins nesse momento. Nesse exato momento, nesse exato segundo em toda a terra. Mas se alegre, pois, de todas essas pessoas e bilhares de pessoas do mundo, nesse momento, os ouvidos do Senhor se curvam àqueles que estão falando com Ele. Amém. Pai, nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. Nós pedimos, venha, Senhor, cada vez mais no nosso coração nessa manhã. Sua palavra se renove em nossos corações hoje, Jesus. Suas misericórdias já se renovaram, Pai, pois nós estamos aqui de pé. O Senhor cumpriu a sua promessa. Recebemos já o seu perdão, Jesus. Nós estamos aqui em adoração e nós entendemos, Jesus, que das milhares de pessoas que estão fazendo qualquer coisa nessa terra, Senhor, as que estão falando contigo agora são as mais felizes. Nesse exato segundo, Pai, nós estamos entre as pessoas que estão falando com o Deus eterno nesse exato momento, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar essa manhã maravilhosa, nos dar esse sol, nos dar um espaço para adorar o Senhor em comunhão, Pai. Nos dar um espaço para chorarmos e nos entregarmos, Jesus. Mas o homem, ele não vive somente de meros sentimentos, Senhor. Nós queremos ter um coração renovado por Ti, Jesus. Queremos corações arrependidos aqui. Então conduza-nos com Sua palavra e nos quebranta, Jesus. Enche-nos da Sua palavra para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Nos preencha nessa manhã, nos preencha com a Sua verdade. Vem aqui, Verbo vivo, e faça morada em nosso intelecto, em nosso coração, nossa mente e a nossa alma, Senhor.
Hoje, aqui e agora, Pai, nós pedimos, porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. Nós pedimos porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. Então venha, Jesus, agora, Senhor. Amém. É realmente muito difícil começar a pregar depois disso. Não importa a vez que eu subo aqui, seja para tocar ou para orar ou fazer qualquer coisa, sempre para mim eu fico envergonhado. Nunca muda. Sempre parece que eu não preparei nada para estar aqui. Parece que eu não li a Bíblia faz uns 10 meses. Domingo passado, Deus nos pegou de uma forma muito tremenda. A gente brinca, né, dizendo que domingo passado foi o dia da visitação pra gente. Dia 17. Marcou a gente. Deus pegou a gente de manhã e de noite. E aí a gente fica nessa santa expectativa de uma visitação. De novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. E aí Deus nos pega em momentos aleatórios, né? Ontem, o pastor Daniel, ele tá com um costume meio chato, bem ruim. Eu não tô gostando. De colocar a gente pra pregar esperando que a gente esteja preparado. Ontem a gente tava numa agenda e aí tava tudo tranquilo, tudo numa boa. Aí fui beber água, maldita hora que eu fui beber água. Aí ele tava vindo no corredor, eu falei... Ele chegou em mim e falou assim, ó, amanhã você prega, viu? Porque ele fez a mesma coisa com o Davi na semana passada. E eu participei disso. Agora é minha vez de rir. Eu dar um aviso pra vocês. Se vocês verem o Daniel no corredor, sai fora. Não fica perto dele, principalmente se for no sábado à noite, bem tarde. Não fica perto dele, é uma dica, tá? Desmaia. Quando ele olhar pra você, você desvia o olho assim, trata ele mal, pode tratar. De noite, no sábado, nem fala com ele, não cumprimenta, não fala com ele. Você entra em um aperto aí. E pra mim é sempre uma honra estar aqui, porque eu aprendi a ter uma fé de que não é minha capacidade que aponta alguma coisa aqui. Eu cheguei em casa totalmente despreparada, aí fui dormir, não tinha nada. Claro que a gente lê alguns textos e tem algumas coisas no nosso coração sempre, mas tem tantas que a gente não sabe exatamente aquilo que o Senhor quer falar, né, no dia. E aí eu fechei o olho e falei assim, ó, pai, tu se vira aí. Ninguém mandou você colocar isso no coração do pastor e o Senhor que preparou o culto. E aí é incrível porque sempre parece que a pessoa que está ministrando a palavra, ele de alguma forma descobriu uma técnica absurda de desenvolver algo aqui e entregar às pessoas. E não é só isso. Antes disso, Deus já ministrou no coração dessa pessoa. Essa mesma pregação que é passada aqui, Deus ministra e você está ali sozinho e você fala, uau, caramba, Deus me pegou, eu não sabia disso. E aí eu tava com ele fechado, foi a hora até que eu tô praticamente morando com o Davi. Ele tá lá na minha casa, né? Não. E aí eu falei, coloca o celular aí pra carregar, né? Ele pediu pra eu ligar a internet, né? Colocar ele. Aí eu falei, meu celular tá com pouca carga, vou ter que deixar carregando lá no quarto, só tem uma tomada por enquanto, vai ficar do lado dele, né? Deixei ele ficar lá. Aí eu falei, eu vou estudar com o quê? Aí eu fechei o olho e falei assim, pai, eu me conheço, se eu fechar esse olho eu vou dormir. Mas
se realmente tem alguma coisa para amanhã, você vai me manter acordado. E vai me manter aqui em meditação. Aí eu fechei o olho e aí Deus me pegou. Eu disse, caraca. Deus me pegou assim, Ele pregou assim no meu coração. Eu disse, não, então saibam que não é nenhuma coisa que eu construí há semanas, que eu estou estudando, não. Deus me pegou de madrugada. Nós vamos ler a história de um homem muito interessante hoje, Elias. A gente conhece bem a história dele, a gente fala muito sobre ele. A igreja brasileira ela cita muito sobre ele, né? Que era um cara muito diferenciado, né? Elias era um cara diferenciado. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, cita... Hoje a gente vai começar a olhar aquelas coisas absurdas que Elias fez. A gente olha pro cara assim, não tem profeta mais maluco que fez umas coisas igual ele fez não, assim. E uma das coisas malucas ele já começa aqui no versículo 1. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Esse cara tem poder, né? Esse cara tem unção. E realmente parou de chover por 3 anos e meio. E não para aí, o cara era afrontoso. O cara era bom. Em 2 Reis a gente vê uma outra situação, né? Que a gente gosta de falar, aquela parada de cair fogo do céu, e realmente caiu sobre uns soldados lá do rei, se eu não me engano, Acasias, que mandou buscar ele lá, e aí o rei mandava uns soldados, caía fogo do céu, os soldados morriam. Aí Deus mandava, aí o rei mandava mais outros soldados, e caía fogo do céu e matava os caras de novo. Aí o rei mandou mais um soldado, o soldado já falou assim: calma aí, Elias, não taca fogo em mim. E aí Elias acompanhou esse soldado. Isso aqui eu não quero entrar no mérito, explicar cada detalhe dessas histórias, porque são histórias que a gente já conhece. E Elias era um cara, isso aqui é só para demonstrar que o cara era alto nível, né? Um cara perigoso para você ir contra ele. Ele disse que era o único profeta, né, naquela época, naquele momento. E então Deus usava ele assim de uma forma absurda. Então a gente vê essas histórias bonitas, né? Essa parada, às vezes a gente tem esse ar de vingança com os nossos inimigos, né? A gente queria fazer o mesmo que Elias. Igual o João mesmo fala, né? Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora e cai fogo sobre aquela galera ali que tá nos atrapalhando. Aí Jesus fala: calma aí, João. E a gente quer fazer o mesmo. Se a gente tivesse esse poder, se a gente tivesse essa fé para isso acontecer, a gente faria. Senhor, cai fogo na cabeça do meu chefe que está acabando com a minha vida. A gente queria fazer essas loucuras. A gente gosta dessas vinganças. Só que esse homem é interessante também, que tem uma cena muito interessante logo no capítulo seguinte, que vocês conhecem os profetas de Baal lá, esse texto, né? Que ele confronta 450 profetas ali de Baal. E ele fala assim: olha, vamos ver se Baal realmente existe. Vamos levar 2 cordeiros lá e vamos orar para que o Deus que a gente servir botar fogo naquele cordeiro. Se botar fogo sem ação nenhuma nossa, aquele Deus é verdadeiro. Aí os profetas de Baal fizeram lá toda a farra deles, se cortaram, fizeram um monte de coisa, ficaram horas lá, o dia inteiro. E aí, nosso querido amigo Elias fica zombando deles. Ué, será que seu Deus está dormindo? Cadê seu Deus agora? Surtando a cabeça dos caras, os caras se cortavam e não aconteceu nada. E aí, de uma forma muito bonita, Elias vai lá, junta 12 pedras, igual o número de tribos, e aí ele enche de água, ele quer zombar mesmo, ele fala: vou colocar água aqui, ó. Aí ele enche, pega uns tonel de água, só para os caras falarem: esse cara não tá fazendo isso com a gente, né? E aí ele fala uma vez só e Deus taca fogo. A água não suporta e queima ali a oferta ao Senhor. Que loucura, né? Elias era um cara poderoso e afrontoso. Só que acontece uma situação com ele.
lá no capítulo 19. Nós vamos lá do versículo 8. Logo em seguida daí. Versículo 8, capítulo 19 de 1 Reis. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A gente já vai seguir nesses versículos, mas vou dar um contexto para vocês do que acontece nesse momento. Elias, ele sendo aquele profeta tão poderoso, fazia tantas coisas, ele teve que lidar com uma situação muito complexa na vida dele. A gente conhece, né, o rei Acabe, e Jezabel, a rainha Jezabel, a gente conhece muito bem essas histórias. E aí Jezabel falou assim, eu aviso Elias que ele vai morrer, eu vou mandar matar ele. E aí Elias, mesmo sendo um homem cheio de Deus, ele se entristece com medo e ele foge. Esse homem tão poderoso, homem tão capaz, homem que fazia parar de chover estranho, né? Não era mais fácil ele só mandar cair um fogo na cabeça lá do rei Acabe e da Jezabel, mas não, ele ficou atingido, ele foi pego. Até porque ele era o último profeta e tinha matado os outros profetas também. Como você se sentiria? É exatamente a sua fraqueza. Você pode ser um profeta, mas a história de todos os profetas é que eles acabam sendo assassinados mesmo. Grande maioria. E aí ele fala, chegou a minha hora. Aí ele vai em depressão, ele foge em depressão e ele vai lá, chega debaixo de uma árvore. E aí naquele momento ele fala assim, Senhor, leva a minha alma. Que dor que ele estava sentindo. Que sofrimento ele sentiu. E aí Deus manda um anjo alimentá-lo. E depois que ele é alimentado, aí vem esse versículo. É Deus enviando ele para outro lugar. E é interessante, só no contexto histórico, é que ele sai desse ponto e vai até esse ponto. Deus faz ele voltar a todo ponto, seguir outro caminho, só para mostrar que ele estava seguindo o caminho errado. Deus fala para ele seguir o caminho totalmente de volta e andar 40 dias e 40 noites pelo caminho que ele veio e continuar ainda de onde ele tinha começado o caminho. E ele vai para lá do outro lado e ele entra dentro de um monte. E aqui a gente continua a nossa história. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Está aqui. Eles matavam seus profetas, era a fraqueza de Elias. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois sim, o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal,
e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse texto ele é muito conhecido, mas eu fiz questão de ler inteiro para entendermos aquilo que Elias estava passando. É interessante que Elias ele cumpre somente uma dessas tarefas que Deus deu a ele. Elias ele não unge esses reis e ele vai atrás direto de Eliseu. Logo que é o que acontece logo em seguida. Quem faz isso é Eliseu, posteriormente. Elias ele esperava algo. E aí eu estava ontem ali, e eu não sei porque Elias e Eliseu veio assim na minha cabeça, mas aí as coisas começaram a se conectar, né? Eu me lembro de uma época, agora contando um pouco mais sobre meu testemunho para quem não conhece também, eu achava que eu era o profeta, assim, achava que eu era muito bom. Porque quando Deus me pegou de verdade, eu sou de berço evangélico, acompanhei a minha caminhada inteira dentro da igreja, mas eu não acreditava em Jesus, só estava cumprindo várias tarefas. E eu nunca estava verdadeiramente nessas tarefas porque eu não acreditava nelas, até que eu me afastei, comecei a ficar muito ateu assim, e eu cheguei e falei assim: olha Deus, cansei dessa brincadeira com você, ou você existe ou você não existe. E aí eu fiz uma pergunta para ele. A partir disso, eu entendi que eu não estava esperando alguém chegar, um profeta, e falar assim: olha, e Deus diz para você servir Ele porque Ele existe. Eu não estava esperando nenhuma dessas coisas. Sabe o que eu fiz? Fui ler a Bíblia. Comecei a ler sem parar. E eu não tinha mais convicção, nunca tive fé, na verdade, nunca realmente acreditei em Jesus. E aí eu li. E aí eu não sei, passaram meses nessa loucura lendo para realmente questionar a Deus. E chegou um momento que eu não sei diferenciar que dia foi, qual semana, qual mês, quantos meses depois, eu não faço ideia, mas chegou um momento que eu falei: o início dessa jornada de leitura bíblica era sobre duvidar de Deus, e agora eu tenho convicção que Ele existe. Eu não sei quando isso aconteceu. Não sei de verdade. Não sei, não foi um dia que eu sonhei, não, eu só li a Bíblia e veio uma convicção absurda de que Deus existia. Não tinha mais dúvida nenhuma no meu coração. E olha que, para quem não me conhece, eu sempre conto essa história quando eu tenho oportunidade, eu nasci sem poder andar. Não andei pelos primeiros anos da minha vida, e a primeira vez que eu andei foi em uma igreja. Eu estava sentado no chão, minha mãe estava comigo, minha mãe não era crente de verdade, e eu simplesmente, a criança que nunca andou, se levanta e começa a correr dentro da igreja. Eu era esse cara. Isso fortaleceu a fé da minha mãe, mas eu vivi na igreja sem ter convicção nenhuma de Jesus. Que loucura, né? E aí o que me pega é a palavra. E por que eu estou contando isso? Porque a partir desse momento que Deus me pega na palavra, eu me sinto totalmente intenso em viver com Cristo de uma forma profunda. Eu começo a pregar nas ruas igual um maluco, começo a fazer discípulos igual um maluco, começo a lidar com um monte de gente problemática. Deus me coloca para fazer um monte de coisa. Então naquele momento eu falei: estou no ápice. E eu lembro exatamente de alguns momentos específicos, né? Em que eu me achava muito inteligente, eu ficava discutindo com as pessoas, eu batia de frente, questões teológicas. Eu lembro exatamente de um momento em que eu discuti friamente que essas pessoas que tinham que tomar ceia só poderiam tomar ceia se fossem batizadas. E eu surtei, brigava, acreditava nisso fielmente. Se alguém falasse assim: olha, pode beber, e eu não estou induzindo vocês a beberem, mas a Bíblia não proíbe de beber, ela proíbe de se embriagar. E aí eu sempre falava assim: ó, ninguém pode beber nada não, se quiser beber, vai beber vinho com Jesus lá no céu. E eu era o cara, sabe? Qualquer pessoa que vinha com algum conceito que não batia com o meu, eu era o cara, pá! Eu achava que eu era o profeta das igrejas. Eu chegava lá, discipulava gente que era discípulo de outras pessoas, claramente que não estavam sendo cuidadas, mas comecei a cuidar deles. E aí chegava nessas igrejas, batia de frente com o pastor,
batia de frente com o líder, batia de frente com todo mundo, achava que eu era profeta, assim, alto nível. E aí, como que você vai discutir com um cara que realmente está tentando cumprir o evangelho? Porque parecia que eu era excelente. Parecia muito que eu era excelente. Todo mundo que me via, meus discípulos me chamavam de pastor. Uma loucura. E aí, nessa loucura toda, eu achando que eu era o bom, né? O gênio. E aí, eu lembro que até em um momento específico eu falei assim, ó, música secular é do diabo, eu quero estar totalmente santo. Nossa, eu lembro que eu fiz uma temporada assim, uns 3 meses, sem nada, eu só lia a Bíblia, escutava a pregação na minha vida. Parecia ser muito bom, mas eu tava ficando bitolado, gente. Eu achava que eu era um gênio de tudo, achei que eu era o cara mais espiritual. Eu chegava no lugar, eu falava, se acontecer alguma coisa nesse lugar, é porque eu orei. E aí, eu tava achando que eu era o profeta de São Paulo, assim. Inclusive, é até engraçado, eu tava criando minha seita, né? Eu tava comentando na célula essa semana, e aí a galera que me seguia, a gente fazia evangelismo por toda São Paulo, eles colocaram na cabeça uma coisa que foi manifestada em um dos treinamentos que a gente estava fazendo. E aí, a pessoa que estava treinando, né, perguntou assim, qual é o maior pregador de rua? Evangelista. O maior evangelista urbano que vocês conhecem. Aí todo mundo, o Pedro. Eu disse, não, gente. Então já estava acontecendo eu já estava criando minha seita. As pessoas estavam acreditando mais em mim do que em muita gente. E aí, por que isso tudo é engraçado? Porque eu era o cara mais briguento. Eu achava que eu estava no ápice. Eu discutia com todo mundo, achava que eu estava com toda a razão. Achava que eu era muito bom. Mas eu não vou fechar esse ponto agora. Vamos olhar um pouquinho para Eliseu. Vamos lá em 2 Reis. Capítulo 4. Versículo 42. Tem uma coisa interessante em Eliseu e em Elias, que é o seguinte: Elias, ele fez 7 milagres. Ele fez 7 milagres, né? Contando com esse da chuva, fogo caindo do céu, ressuscitar uma criança. Ele fez várias coisas. E muitos deles foram um ataque contra os inimigos dele, né? Só que Eliseu, quando ele começa a servir, e é até interessante que na cena em que, eu não vou ler essa parte para a gente não perder tanto tempo, mas Elias, quando ele encontra Eliseu, ele joga a capa em Eliseu. E aquilo claramente estava demonstrando, muita gente acha bonito, né? Parece que ele está entregando a capa, mas ali Elias, ele estava em profunda tristeza, talvez até uma raiva. E ele joga a capa a Eliseu, tipo, continue o que eu estava fazendo, que eu cansei disso aqui. E ainda Deus, ele continua, faz alguns milagres a partir de Elias. Porém, Eliseu, quando Elias sobe, né, e fica Eliseu na terra, ele pede para ter uma porção dobrada, né? E aí, Eliseu, ele faz 14 milagres. Ele faz o dobro de milagres que Elias fez, em momentos diferentes. Então, Eliseu dá continuidade às profecias de Elias, né? E por que isso é importante? Porque é uma continuidade e divide um tempo de outro. E aí, aqui no versículo 4, no capítulo 4 de 2 Reis, segunda, gente, não primeira, versículo 42, diz o seguinte: Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos de colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Essa história parece alguma que vocês conhecem? Jesus multiplicando os pães e peixes.
Eu nem lembrava desse texto. E Elias está aqui, multiplicando os pães e ainda diz, ainda vai sobrar. E alimenta os 100 homens. Não é a mesma quantidade de Jesus, né? Jesus está em outro nível, né, gente? Mas isso daqui é surpreendente. Deles comerem, se fartarem e sobrar. Isso me levou a olhar o Novo Testamento, olhar para Jesus. Como estava apontando para outra coisa, o que Eliseu estava fazendo. Acho que vocês conhecem, não precisamos ler a história de Naamã. Vocês se lembram? Naamã, ele era um general inimigo de Israel. Mas naquela época, quem dominava, o outro servia, né? O outro povo. Então Israel, naquele momento, estava sendo dominado por esse outro povo. E aí eles tinham que prestar contas, tinham que prestar respeito. E esse rei inimigo tinha esse general, que era Naamã. E Naamã, em sua casa, em um momento aleatório, ele ouve de sua serva, que era israelita. Ele chega nele e diz assim, ela chega nele e diz, olha, tem um homem lá em Israel que ele pode curar essa sua lepra aí, que ele era leproso. Olha que loucura, né? Uma menina servindo seus inimigos. Uma menina servindo seus inimigos. Ainda assim olha para a lepra do seu Senhor, que tomou ela, né? E diz, olha, tem um homem de Deus lá que pode te curar. Loucura, né? Que evangelho é esse? E aí, o que acontece a partir daí é muito interessante, porque Naamã vai lá, conta para o rei, aí o rei manda uma carta para o rei de Israel, e aí quando manda o rei surta, ele fala, como que eu vou mandar curar esse homem? Ele fala, eles querem arrumar uma desculpa para vir aqui e matar a gente, que a gente quer assim, né? O rei mandava, você não cumpre, o rei ia lá e destruía todo mundo. E aí ele fica com medo, só que quem estava lá, Eliseu. Ele diz algo que me pega muito. Ele diz, ainda há Deus em Israel. E por que isso é muito profundo? A gente sempre assemelha isso a simplesmente a cura. A cura de Naamã, né? Que a gente sabe o que acontece depois. Ele é curado da lepra, ele entra lá 7 vezes dentro da água, de um rio muito sujo, e ele é curado da lepra. Um inimigo. A beleza desse texto, de ainda há Deus de Israel, não é só porque ainda há um Deus que cura em Israel. Ainda há um Deus misericordioso, que até seus inimigos, quando se curvam a Ele entrega amor. É muito maior do que uma cura. A gente olha para as histórias de Elias e a gente se surpreende, né? O cara fazer parar de chover e voltar a chover, cair fogo do céu. Mas o maior milagre dessas histórias todas está no amor. Esse foi o maior milagre. Restituir inimigos. Que loucura. Eu não sei vocês, mas para mim é uma loucura. É como, às vezes eu me sinto como Jonas, que é engolido pelo peixe, vai lá, tem que pregar um povo que não era. O Jonas, ele é o único profeta que tem que pregar fora. Pregar a um povo que atacou o povo israelita e ele não quer que aquele povo se converta. E ele vai lá, prega, a galera realmente se converte. Ele estava esperando o quê? Que ele ia pregar, a galera não ia se converter e Deus ia descer fogo do céu e matar todo mundo. E isso não acontece, a galera se arrepende. E aí o que acontece? Deus cura e Jonas fica lá assustado. Eu sou esse cara. Às vezes eu olho assim e falo, eu queria vingança com aquela pessoa. Eu queria que aquela pessoa realmente sofresse o mal que ela causou a mim, ou que ela causou a outra pessoa. Eu quero justiça. E aí é muito interessante que a gente está seguindo por um outro caminho, né? Esse Deus de Israel me lembra de algo muito bonito. Lá no Sermão do Monte. Quando a gente chegar lá no capítulo 5, vamos para lá. A gente vai ficar um tempinho agora em Mateus 5.
é muito interessante isso que acontece nesse texto, porque nós vemos um homem muito poderoso que poderia só ter falado assim: olha, Senhor, cai fogo sobre aquela terra inteira e sobre Naamã também, porque eles estão descansando. Ele poderia, mas o que ele entrega é amor a um homem que foi em busca de redenção ao seu inimigo. E quando ele fala ainda Deus Israel, tem uma profundeza tão bonita, porque quando a gente olha para Mateus 5 e a gente vê algo chegando sobre as pessoas, Jesus ele chega e uma das pregações ele diz: é-vos chegado o reino dos céus. Ele está informando que tem alguma coisa mudando. Deus chegou sobre vocês nesse momento e as coisas vão ser diferentes. Ainda há um Deus no meio desse povo que estava sendo perseguido. Os judeus nesse momento estavam sofrendo porque eles eram escravos dos romanos. E aí, nesse momento, esse povo sofrido, esse povo cheio de problema, tinha muitos inimigos, né? Todo mundo era inimigo deles. Quem não era judeu era inimigo do judeu, que estava lá fazendo ele sofrer. E aí, Jesus basicamente está falando assim: olha, é-vos chegado o reino dos céus. E é a mesma coisa que Eliseu está falando: olha, ainda há Deus aqui. Ainda existe uma outra coisa aqui nesse meio. Uma outra cultura, algo muito mais poderoso. E aí quando isso acontece ali no Sermão da Montanha, e claro que são várias separações ali, não aconteceu isso só em um momento, né, provavelmente, mas esse conteúdo que acontece no Sermão da Montanha basicamente é para demonstrar: olha, o reino dos céus não é dessa forma, é de outra. E aí ele vai dizer: bendigam aos que vos maldizem. Se te derem um tapa, oferece o outro rosto. Se mandarem você andar 1 milha, anda 2 milhas. E ele está ensinando a lidar com seus inimigos de uma forma muito diferente. E ele está dizendo: esse daqui é o reino dos céus. Que loucura! E eles estavam imaginando outra coisa que seria a vontade de Deus plena. Eles diziam: olho por olho, dente por dente. E aí Jesus diz: se roubarem de vocês o manto, dê também a capa. Se te maltratarem, tratem bem, pois tratar com amor aqueles que te amam, isso até os publicanos fazem. Que a justiça de vocês exceda a dos fariseus e dos escribas. Se não exceder a muito, vocês não participam do reino dos céus. Que tipo de amor é esse que nós temos que ter com os nossos inimigos? Parte da minha história, e logo o estudo vai se fechar, eu me lembro que nesse momento em que eu estava nessa loucura, nesse absurdo, né, de achar que eu era o mais alto nível, profeta ali, eu achei que eu ia mudar a igreja que eu estava. Ela cometia várias falhas, eu disse: eu vou mudar isso aqui. Vou mudar tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não deu certo não, gente, não mudou. Não consegui fazer nada, não era esse profeta não. Mas eu lembro que eu tinha alguns sonhos nessa época. E dentro desses sonhos, eu sempre fui um cara muito simples assim. E tem um sonho que eu sempre compartilho com o pastor Dani, que era de ter uma família. Sempre assim, sempre foi uma parada minha, assim, sempre quis. E hoje ainda continuo solteiro. Só deu problema desde lá pra cá. E aí, eu me lembro que isso daqui era muito importante pra mim. Mas eu me lembro exatamente que eu não entendi uma parada de ser cristão. Eu não me sentia presenteado por Deus, eu não me sentia feliz. Eu não me sentia cheio, eu não me sentia completo. Eu fazia tudo aquilo, mas nas coisas pequenas que eu queria mudar minha vida e fosse algumas coisas para mim, eu não conseguia encontrar satisfação. Eu só entendia que eu era um servo, eu tinha que obedecer a Deus, eu não tinha entendido meu lugar como filho. Eu não me sentia amado verdadeiramente. E olha o tanto de coisa que eu fazia.
eu lembro que eu tinha algumas semanas que era assim, eu saía do meu trabalho, pregava para os moradores de rua, chegava, ia para a faculdade, liderava um projeto de evangelismo que tinha na faculdade, a gente fazia evangelismo todos os dias e toda sexta tinha culto. E aí eu chegava da faculdade, eu ia para as ruas, continuava meu trabalho nas ruas até umas 2 horas da manhã, aí ainda ensinava os meus discípulos, ainda fazia um monte de coisa. Esse cara devia ser excelente, né? Esse cara devia estar muito feliz. Não estava, só estava num lugar de servo. Não entendia o amor. E aí é interessante o que acontece no Sermão do Monte. Diferente do que a gente espera e diferente do que aconteceu com Elias, Deus dá uma resposta àqueles que amam seus inimigos. Se a gente entende que o reino dos céus e a caracterização do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se você ler com muito cuidado, com muito amor e carinho, você vai perceber que é Jesus nos reconciliando com os nossos inimigos. É Jesus nos ensinando a não criarmos tanta picuinha entre uns aos outros. Nos ensinando e nos preparando para um mandamento muito importante, que é ame o seu irmão como a ti mesmo. E melhor do que isso, como em João 15 fala, ame os seus irmãos como eu vos amei. Ame o próximo como eu vos amei. Que sobe o nível, né? Não é só sobre como eu me amo. E aí, por que toda essa loucura? Eu citei um monte de coisa, vários textos, o que Elias tem a ver com tudo isso? E aí eu fiquei nessa loucura, né? Nessa neura na minha vida de ser um cara triste, mesmo cumprindo todas essas coisas. Ser um cara sem tudo que eu queria. E aí eu olho para esse coração de Elias. E é o que Jesus está falando sobre o reino dos céus. E se o reino dos céus é sobre perdoar e amar seus inimigos, tem um resultado quando nós fazemos isso. Quando você começa a ler o Sermão do Monte, tem aquele bem-aventurados, felizes. E ele já começa, e ele vai... O trabalho todo do Sermão do Monte diz assim, tem um grupo pertencente ao reino dos céus. E eles correspondem a uma coisa. Eles correspondem a um amor entregue aos seus inimigos, às pessoas que os odeiam, às pessoas que só os maltratam. Ele fala de todos os níveis de alguém que pode nos trazer algum déficit. E ele está falando que quem corresponde a esse amor é feliz. Quem ama desse jeito consegue ser feliz. E aí ele começa e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Todos esses são felizes. Bem-aventurados quando vos perseguirem por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, dizendo todo mal contra vocês.
Ele disse: se alegrem e se regozijem, pois grande é o galardão de vocês, pois dessa mesma forma os profetas foram perseguidos. Deus nos entrega o mesmo peso dado aos profetas, o mesmo peso que Elias teve, e a dor que ele teve, talvez essa loucura fosse curada se, ao invés de tanta vingança, e não digo que ele foi maldoso em fazer todas essas coisas, mas existe uma cura em amarmos nossos inimigos. Existe uma cura em amarmos aqueles que nos fizeram mal. Existe uma cura em amarmos aqueles que nos odeiam. Existe uma cura para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso âmago. Quando nós amamos essas pessoas, quando amamos a todos. E Ele diz: grande é o galardão de vocês. Grande é a recompensa de vocês por sofrerem perseguição. E o que me pega muito é que, diferente de uma outra época em que eu era totalmente crítico e briguento, eu fui aprendendo a amar mais as pessoas. Eu fui aprendendo a amar algumas pessoas que me perseguiram, porque do ano passado para cá não foi nem um pouco fácil. Para quem não conhece, eu estava noivo, e aí eu terminei um noivado por conta de uma situação complexa. A pessoa no qual eu estava noivo me defamou para uma renca de gente, para os meus discípulos, para líderes de outras igrejas e para líderes de projetos evangelísticos que a gente trabalhava, dizendo mentira. E muitos desses amigos que andavam comigo se distanciaram. Muitas pessoas agiram como meus inimigos. E mesmo numa luta intensa, vendo o ápice da derrota da minha vida, do meu ministério, de tudo que eu trabalhei, eu estava feliz. Porque eu não estava mais buscando atacar as pessoas. Eu estava com meu coração meio vingativo, eu queria fazer algumas coisas, queria postar vídeo, fazer uma carta aberta, mostrar realmente o que essa galera fez. Eu tinha 1000 coisas para fazer, 1000 provas para comprovar que eu não tinha feito nada de mal, mas eu não fiz nada. E sabe o que aconteceu? Vivi um dos momentos mais incríveis como igreja. Nós vivemos. Porque não foi só eu atingido. E nós estamos aqui hoje. E eu continuo no mesmo lugar, eu não me casei, mas hoje eu sou feliz. Hoje eu sou bem-aventurada. No meio das perseguições, no meio das lutas, no meio de tanto problema, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz. Essas coisas se tornaram secundárias. Porque hoje eu vivo igreja, não porque eu tô querendo ser o profeta das nações, ou porque eu tô fazendo muito. A gente continua fazendo muito, mas hoje a gente faz muito com amor. Amando quem nos atacou, quem nos atingiu, falando bem de quem fala mal da gente. Quando nos imporam que a gente deveria andar uma milha para reconstruir tudo que nós fizemos durante muito tempo, por conta do que nos atingiram, nós andamos 2. Quando nos esbofetearam na nossa cara, a gente deu outra face e falou: estamos preparados para apanhar mais um pouco. E hoje eu posso dizer: somos bem-aventurados. Hoje temos fome e sede de justiça pelas ruas da República. Estamos sendo saciados aos poucos. Hoje choramos, mas somos consolados. Hoje
Nós caminhamos por essas ruas e é a nossa casa. E nos traz felicidade, nos traz paz. Vir aqui de manhã, estarmos juntos de tarde, fazer várias ligações durante a semana, nos encontrarmos nas células, tudo tem sido gratificante. E o Pedro, que se achava muito bom e brigava com todo mundo, não encontrou essa satisfação. Eu encontrei. Amando. Apenas amando. E para finalizar, eu queria citar um dos textos que mais me fortalece. E novamente eu vou roubar o Davi, um texto que ele usou na semana passada. O Davi já foi roubado 2 vezes. 2 Coríntios 6. E aí, hoje, eu tenho certeza que eu vivo um pouco mais o Evangelho. Não estou exatamente onde eu queria, como eu queria estar, fazendo as coisas que eu queria estar fazendo, mas hoje eu amo mais a Jesus, eu amo mais os meus irmãos. Hoje eu tenho minhas críticas, mas eu amo as pessoas com as minhas críticas, porque eu pretendo ensiná-las a serem melhores, não porque eu quero induzi-las à minha verdade. E eu aprendi que sofrer é importante para a caminhada de fé. Constrói um caráter na gente. Constrói amor na gente. Nos torna bem-aventurados. Felizes. Isso é uma loucura, tá? Felizes, bem-aventurados. O texto de 2 Coríntios 6, a partir do versículo 3, ele diz: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, encomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança e sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Se coloquem de pé. O Senhor, Ele quer uma igreja que corresponda ao reino dos céus. O Senhor, Ele quer uma igreja que corresponda ao reino dos céus. E eu lhes garanto que colocar um coração e um amor nos seus inimigos te torna feliz, não o contrário. Eliseu, ele viveu uma vida muito diferente de Elias. E no final de sua jornada, quando ele tinha terminado o 13º milagre, ele morre. E aí, o 14º milagre, nele morto, um corpo é jogado. Um corpo morto é jogado na mesma cova que ele, e o corpo ressuscita. Alguns santos ressuscitaram. O Senhor espera da igreja hoje
que alguns santos ressuscitem, tenham vida e participem desse reino. Um reino muito diferente do que a gente espera, um reino que não é parecido com esse mundo, que não faz sentido. Pra gente a vingança é o que mais faz sentido, mas Deus está falando, felizes aqueles que amam, felizes aqueles que sabem amar a todos, felizes aqueles que olham para o seu próximo, mesmo sendo aquele que o machuca e diz, eu te amo, eu vou entregar minha vida em ação, em palavras para ti, porque eu te amo. O Senhor diz, esse é o reino dos céus. Não simplesmente um reino que é baseado em curas feitas de forma física, mas em curas feitas na alma. Pois eu fui um homem paralítico e eu andei, mas eu não fui amado. Mas quando a palavra entrou no meu coração e eu amei as pessoas, eu encontrei amor em mim. Eu encontrei o amor que Jesus colocou em mim. O Senhor nos chamou para esse reino de amor com seus inimigos, de dor, de sofrimento, de sermos perseguidos sim, mas não desamparados, sermos perseguidos, mas sermos felizes, perseguidos, não tendo nada, mas possuindo tudo, tristes, porém alegres, não há tristeza alguma que é maior do que o nosso Jesus. Não existe sofrimento nenhum, não existe tribulação momentânea nenhuma maior do que a glória e a esperança que há de vir. Não tem nenhum sofrimento aqui maior do que a eternidade com Jesus. Não existe. A eternidade, ela não começa lá na frente, ela já começou. Então o Senhor está dizendo, felizes agora, pois é vos chegado o reino dos céus. Felizes agora, nesse momento, não amanhã, não depois de amanhã, mas felizes agora, bem-aventurados agora. Pois Ele está aqui agora, hoje e sempre. Senhor, nós colocamos nos nossos corações felizes, porque sofremos por sua causa, Jesus, porque sofremos como tu, Jesus, porque como nosso Senhor nós lhe copiamos até em seu sofrimento, nós fomos crucificados contigo na cruz, nós fomos crucificados contigo, não vive agora somente nós aqui, mas tu que vive em nós, Jesus. Somente tu, Espírito Santo, está aqui. É o Senhor que nos vivifica. É o Senhor que nos ressuscitou, nos levou para a morte do nosso corpo e vida para ti, Jesus. Somos felizes por isso. Somos felizes, Santo Jesus. Nós somos felizes, Pai. Guia-nos a sua felicidade, as suas bem-aventuranças. Dê profundidade à sua palavra em nossas vidas. Que nosso amor seja feito em ações, não somente de lábios aqui na nossa casa, mas em uma palavra totalmente entregue a ti, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é bom. E sua bondade, ela dura para sempre, Senhor. Ah, Jesus, como nós te amamos, como nós te queremos, como nós te desejamos todos os dias, Pai. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, Senhor. O Senhor é a nossa tranquilidade, o Senhor nos deu um fardo leve e suave, e nós vivemos contigo, porque nós temos um Redentor, um Salvador, um Senhor que nos curou, a nossa redenção, aquele, o castigo que nos traz a paz, Senhor, caiu sobre ti. Nós somos seus, Senhor. Nós somos amados por ti. Nós temos a ti, nos ensina a amar os nossos irmãos. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor. Se aproxime de mim. Como fogo nos ossos, os seus olhos.